Olá, eu sou o professor Edson Pinto, professor de Literatura e Língua Portuguesa, faço parte do projeto central do Enem e hoje a nossa aula vai dar continuidade ao estudo das funções da linguagem, especificamente a função emotiva, para podermos resolver no final uma questão de 2012 do Enem. A função emotiva da linguagem, como você está vendo aí na tela, é marcada, é centrada na figura do emissor, do falante, daquele que fala ou daquele que escreve. O que eu devo observar ao ler um texto para identificar esse tipo de função? Primeiro, o texto vai estar escrito, né, ou falado, sempre em primeira pessoa, manifestando expressões, manifestando sentimentos, que são qualidades dessa função. Ou seja, o objetivo principal da função emotiva da linguagem é emocionar. Através do quê? Das manifestações do sentimento do emissor, daquele que fala. Por isso, você vai observar, de certa forma, o uso excessivo de uma pontuação que caracteriza essa linguagem. O uso das reticências, o uso do ponto de exclamação, principalmente das interjeições, para mostrar exatamente o estado emocional do falante. Outra coisa importante também é que esse tipo de texto pode estar presente em qualquer tipo de texto que você possa ler. Por exemplo, cartas de amor. Hoje não se faz mais cartas de amor, mas não existia lugar melhor, né, para se manifestar os sentimentos, as emoções. Hoje você tem as redes sociais que também podem ser utilizadas com esse fim. Um poema, não é? Uma descrição de estados emocionais, ou seja, qualquer texto que mostre o eu. No caso da poesia, nós temos a figura do eu lírico, né? Que manifesta esses estados emocionais. Beleza? Vamos ver então alguns exemplos para a gente entender e identificar a presença da função emotiva da linguagem para poder resolver uma questão do Enem. Vamos ver? Aqui temos o nosso primeiro exemplo, uma charge, em que nós temos um casal e vamos ver esse diálogo. Olha só. Eu te amo e gostaria de saber se isso é recíproco. Ela, toda desajeitada, responde: eu não sei. E ele: não sabe? E ela: não sei o que significa recíproco. Observe aí o uso das reticências, né? E no primeiro balão, o emissor, ele diz o que ele sente por ela. Eu te amo. Então, veja, qualquer tipo de texto pode apresentar manifestações do sentimento. Ao identificar a presença dessa primeira pessoa, falando, sei lá, de qualquer, do amor, do ódio, da solidão, né? Você está diante da função emotiva da linguagem. Uma outra observação é que você tem aqui um texto verbal e ao mesmo tempo não verbal, tá? A imagem representa o texto não verbal e os balõezinhos com a fala, o texto verbal. Numa outra aula nós vamos tratar do chamado texto multimodal, ok? Vamos ver um segundo exemplo. Vamos ver agora o nosso segundo exemplo, um fragmento do poema em linha reta do poeta Fernando Pessoa, mas escrito pelo seu heterônimo Álvaro de Campos. Olha o que diz. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil, eu tantas vezes irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo, eu que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho. Eu que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas, que tenho sido grotesco,
mesquinho, submisso e arrogante, que tenho sofrido enxovalhos e calado, que quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo ainda. Parece que o Álvaro de Campos aqui está meio revoltado, né, com a sociedade. Ele está nos dizendo aqui que só ele, né, sofre, só ele é ridículo, só ele é perdedor, ninguém mais é, só ele, né? Então ele faz aqui uma certa ironia, uma crítica ao comportamento, né, das pessoas que só mostram o lado bom da vida, né? Muito bem, mas fica claro que os sentimentos afloram aqui quando ele começa a dizer que ele se sente reles, um parasita, sujo, né? Que não tem paciência nem para tomar banho. Então, é ridículo, ele se sente ridículo, grotesco, mesquinho. Então, isso é um claro exemplo da função emotiva, quando em primeira pessoa ele vai aos poucos descrevendo esse estado emocional, de certa forma negativo, mas é um belo exemplo para você marcar, né, a compreensão da função emotiva da linguagem. E vamos resolver agora a nossa questão. E aqui a nossa questão de hoje, o texto chama-se Desabafo, tá? Uma questão referente à prova do Enem de 2012. Vamos lá. Desculpem-me, mas não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje. Simplesmente não dá. Não tem como disfarçar. Esta é uma típica manhã de segunda-feira, a começar pela luz acesa da sala que esqueci ontem à noite. 6 recados para serem respondidos na secretária eletrônica. Recados chatos. Contas para pagar que venceram ontem. Estou nervoso. Estou zangado. Tá? O fragmento foi tirado da revista Veja, né, de 2002. E o texto é um desabafo, né? O cara é escritor de crônicas e já diz que, olha, hoje não dá. Primeiro, é segunda-feira. Imagina, levantar para trabalhar na segunda-feira. E em seguida vai ligar a secretária eletrônica, né? Os recados já começam a encher a paciência, a vida dele, a luz acesa que esqueceu na noite anterior, né? Tudo isso vai chateando e por isso ele não pode escrever uma crônica divertida, como parece ser comum nas suas feituras, né? E ele termina dizendo que tem contas a pagar e tudo isso o deixou nervoso, deixou zangado. Tá? Então, eu estou nervoso, veja a primeira pessoa, eu estou zangado, né? Desculpe-me, tá? Veja os pronomes aí, mostrando que o texto escrito em primeira pessoa vai aos poucos mostrando o estado emocional, as emoções, que é o objetivo da função que nós estamos estudando, presente no texto. Daí não dá para marcar uma outra questão que não esteja relacionada às características da função emotiva da linguagem. Vamos ver qual é a alternativa correta. Então vamos ver o que diz o enunciado da questão. Nos textos em geral, é comum a manifestação simultânea de várias funções da linguagem, com o predomínio, entretanto, de uma sobre as outras. No fragmento da crônica, Desabafo, a função da linguagem predominante é a emotiva ou expressiva. Pois, olha o que o enunciado está dizendo, que em um texto pode aparecer mais de uma função. No entanto, você deve atentar para a predominância. Eu posso ter a função emotiva e a função poética, pode predominar uma ou outra. No nossa questão, né, existem outras funções. No entanto, está sendo afirmado aqui que há predominância da função emotiva. Por quê? Vamos ver? Letra A. O discurso do enunciador tem como foco o próprio código. Não, o foco, como já falamos, é a pessoalidade, são as emoções de quem está falando, né? Não é
a linguagem falando da linguagem, não é o código, seria, no caso, a função metalinguística, então não cabe a letra A. Letra B. A atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito. Né? As emoções dele se sobrepõem, prevalecem sobre as outras coisas. Parece ser a letra B, mas vamos em frente. Letra C. O interlocutor é o foco do enunciador na construção da mensagem. O foco aqui é com quem eu estou falando? Não, ele está falando dele, do que aconteceu com ele. Não é o outro, não é a segunda pessoa. Também não cabe a letra C. Letra D. O referente é o elemento que se sobressai em detrimento dos demais. Né? É a terceira pessoa. A objetividade aqui, no caso, seria a função referencial. Então, como é a manifestação da pessoalidade, da individualidade de quem está falando, né, não caberia a letra D. Letra E. O enunciador tem como objetivo principal a manutenção da comunicação. Ele está travando aí uma possibilidade de tornar o diálogo, a comunicação tranquila. De forma alguma, ele está apenas falando dos seus sentimentos. Né? Então, parece, né, que o nosso gabarito aqui não pode ser outra senão a letra B, né? A atitude do enunciador, de quem fala, do emissor, lembra que está centrada no emissor, se sobrepõe, né? Está acima, está além, né? Aquilo que está sendo dito, né? É o que acontece com ele, é o seu estado emocional que está sendo colocado. Portanto, né, o nosso gabarito de hoje é a letra B, marcando aí uma característica da função emotiva da linguagem. Beleza, pessoal? Então, continuaremos nossas aulas até o próximo assunto e fique com a gente, tá bom? Um grande abraço.